Glória a Deus. A palavra que eu vou ministrar hoje à tarde, eu ministrei hoje pela manhã, porque a gente tem entendido que uma palavra, ela pode ficar aí sendo reverberada no seu coração, para que você possa gravar, para que você possa estar aí. A palavra é essa, ruminando durante a semana, essa palavra que o Espírito Santo tem nos dado, e você tem sido tão abençoado com tantas palavras aqui nessa igreja. E como é bom a gente estar aqui num domingo domingo à tarde, irmão, 4:30 da tarde, a gente aqui, a igreja cheia, para a glória de Deus, pessoas vindo aqui receber a palavra. Como é bom a gente estar aqui em unidade, porque o Senhor ama a unidade. Salmo 133 vai nos dizer: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso, um óleo que desce sobre a barba do sacerdote Arão, e ali o Senhor ordena a bênção. Porque quando os filhos de Deus estão juntos ali, aqui, meu irmão, olha, nesse lugar, a palavra de Deus nos garante que Ele está aqui, Ele está presente, irmão. Então, se Ele está presente, se o Pai está na casa, meu irmão, então os filhos podem descansar debaixo da presença dEle. Você pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Pode aplaudir a Jesus? Pode aplaudir a Jesus? Irmãos, olha, eu estou sendo ministrado por essa palavra já há alguns dias. E o tema da mensagem de hoje vai aparecer aqui na tela. O tema da mensagem é João 1:29. Quem diz amém por essa palavra? Recebi inúmeros elogios por esse card. Ficou muito bonito mesmo. Quem fez foi meu amigo Brito Júnior. Passou pra gente. E o tema da mensagem é esse, porque eu quero que você saia daqui dessa tarde hoje, gravando o que diz exatamente o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Eu tenho certeza que você já ouviu esse versículo. Mas pode ser que você não esteja associando o versículo que você sabe a essa referência. Porque João 1:29 diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se, e ele disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você pode, vamos ler junto aqui essa segunda parte, aqui do é o Cordeiro, 1, 2, 3, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Jesus que nós amamos, esse é o Jesus que nós servimos, esse é o Jesus que tem transformado a realidade da sua vida, esse é o Jesus que estamos aqui pregando nessa tarde. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus. O tema da mensagem poderia ser o Cordeiro de Deus. Sim, poderia ser. Baseado em João capítulo 1, versículo 29. João, quem sabe você não conhece muito a história, mas o contexto aqui, João Batista, ele estava batizando no Jordão. E a Bíblia nos diz que vinham pessoas de todas as regiões da Judéia, Samaria, da Jerusalém, em torno de Jerusalém, para serem batizados com água por João Batista. João Batista, irmão, a gente pode dizer assim que ele, biblicamente, pode ter sido um dos últimos nazireus. João Batista, ele era filho de sacerdote, ele tinha linhagem sacerdotal. Olha só, olha quem é João Batista. Olha quem é João Batista. Linhagem sacerdotal de pai e linhagem sacerdotal de mãe. Ele vai abrir mão do sacerdócio para cumprir o propósito da vida dele. Qual era o propósito de João? Preparar o caminho para o Messias, preparar o caminho para Jesus, preparar o caminho para aquele que viria a ser o Messias, o Salvador da terra. João Batista estava batizando, porque ele batizava para o arrependimento. E o texto nos diz, se você chegar em casa e você for ler o capítulo 1 do Evangelho de João, e é fantástico, né? O Evangelho de João, capítulo 1, vai falar sobre a palavra estava com Deus, o verbo era Deus, e no princípio era o verbo. E o interessante é que no contexto desse versículo, quem está aqui acompanhando, amém? No contexto desse versículo, os fariseus em Jerusalém vão enviar emissários para conversar com João Batista, para perguntar a ele o quê? A pergunta era: João, você é o Messias? Porque ele tinha tanta autoridade, que até os fariseus, e os estudiosos, os escribas,
Os que comandavam a religião judaica, o Sinédrio, respeitavam tanto a João Batista, que foram perguntar se ele era o enviado da parte de Deus. Ele era respeitado pelo povo, ele era respeitado pelas autoridades, ele era respeitado por quem estava no governo. Esse era João Batista. Olha quem era esse cara. E os emissários são enviados para perguntar ao próprio João se ele era o quê? O enviado de Deus. E aí, irmão, é onde eu quero que você entenda. Baixa um pouquinho de nada o meu retorno, por favor, mesa de som. Eu quero que você entenda o contexto aqui. Porque João está batizando ali no Jordão. Tinha uma fila de gente que iria ser batizado por ele. E já tinha uma série de pessoas que haviam sido batizados. Chegam os fariseus e perguntam: você é o enviado? Aí João Batista disse: não, não sou. De repente, diga assim, de repente. Quando João Batista observa, quem é que vem chegando na fila para ser batizado? O próprio Cristo. De repente Jesus, ele está chegando ali naquela fila para ser batizado. Aí João Batista vai dizer assim: ei, eu não sou. Agora, aquele que está chegando ali, aquele que está vindo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. De repente João Batista vê Jesus e de repente João Batista vai dizer: é ele. E eu declaro essa palavra de repente para você no início desse domingo. De repente Jesus vai chegar na sua casa, de repente Jesus vai chegar na sua saúde, de repente Jesus vai chegar no seu negócio, de repente Jesus vai chegar na sua família, de repente Jesus vai chegar aqui no seu coração, meu irmão. Você pode nem estar esperando, mas Jesus já está vindo. Quem diz amém por isso? Mas Jesus já está chegando, irmão. Jesus já está chegando. Ele é o quê? Diga assim: o Cordeiro de Deus. Ele é o Cordeiro de Deus. O artigo aqui, ele é definido. O artigo é definido. Porque foi o Cordeiro enviado da parte de Deus para morrer por mim e por você, para que nós pudéssemos ter, sabe o quê? Os nossos pecados perdoados e livre acesso a Deus. Essa foi a obra de Cristo, essa é a obra principal do Evangelho. A principal mensagem do Evangelho é: Jesus, o Salvador, veio ao mundo, morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos nos arrepender dos nossos pecados e ter a nossa salvação eterna. Acabou. Essa é a mensagem principal do Evangelho. Essa é a principal mensagem. Não foi para dar casa, não foi para dar carro. A gente gosta disso. E é bênção de Deus. Não é errado a gente pedir. Mas a principal missão de Jesus foi o quê? Nos salvar. No meu tempo, telão, por favor. Para nos salvar. Você precisa entender isso. O Cordeiro, ele foi perfeito. Diga assim, perfeito. Mas por que? Ora, se ele foi o Cordeiro perfeito, é porque antes haviam tido cordeiros que não eram perfeitos. E não era cordeiro enviado da parte de Deus, era um cordeiro animal. Como assim, pastor? Olha, e veja só. No Antigo Testamento, a Bíblia nos diz no Salmo 32, vai aparecer aqui. Salmo vai nos dizer, o próximo slide vai nos dizer assim, que no Antigo Testamento, aí ó, bem-aventurado aquele cujas transgressões são perdoadas e cujos pecados são o quê? Cobertos. Porque no Antigo Testamento o pecado ele era coberto. Mas para que a gente possa entender, vai ter aí diante de Deus, vai ter aí o peso de ser perdoado. E aqui eu não vou entrar na discussão teológica com você, porque esse não é o contexto. Mas no Antigo Testamento, Jesus ainda, o Messias enviado ainda não havia vindo. Os pecados do povo, ele era o quê? Coberto. E Deus havia dado uma ordem. Ora, quando alguém pecar, você vai imolar o sangue de um animal. Aí poderia ser, o cordeiro, poderia ser aí um passarinho, poderia ser uma pomba, poderia ser um boi. E o sangue vai ser derramado como oferta em holocausto ao Senhor, para que o pecado fosse o quê? Coberto, para que o pecado, para que a gente possa entender, fosse o quê? Perdoado. Isso no Antigo Testamento. Eles estavam ali debaixo do sangue, conforme a lei do Senhor ordenava. Mas no Antigo Testamento o pecado ele era o quê? Coberto. Ou seja, se uma pessoa pecasse, ela precisava ir entregar o seu sacrifício em holocausto para ter o perdão da parte de Deus, para ter o seu pecado coberto. Quem está aqui?
E você tinha isso no Antigo Testamento de várias formas, até mesmo no tempo de Jesus, até mesmo antes de Jesus ser sacrificado. Você precisa entender isso, você precisa entender por que foi que Jesus ele é dito como o Cordeiro perfeito. Entenda, no Antigo Testamento o pecado ele era coberto e tinha até um limite. Calma, eu vou explicar para você. Quando havia uma transgressão, levava um cordeiro, levava um animal para ser sacrificado, para que a ira de Deus fosse aplacada. Você tinha isso no Antigo Testamento de três formas. Você tinha aí um perdão anual para o povo, que era para toda a nação. Aqui eu estou falando do chamado dia de Yom Kippur. Eu não sei se você conhece essa palavra, mas era o dia no qual o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para interceder por toda uma nação. Quem está aqui? Para interceder por toda uma nação, para que Deus ele perdoasse os pecados da nação e de todo o povo, né? O ritual para a gente não faz parte da nossa cultura, mas na cultura judaica isso daí é muito comum. Como era feito lá no Antigo Testamento? Como era feito? Uma vez por ano, o sumo sacerdote ia entrar no Santo dos Santos. Ele pegava 2 cordeiros. Guarda isso, 2 cordeiros. Ele era imolado e o seu sangue ia ser aspergido como forma de holocausto ao Senhor. E ali seria intercedido pelos pecados de toda uma nação. Era confessado ali os pecados. E tinha outro cordeiro, outro bode, chamado bode expiatório. Muita gente usa a expressão bode expiatório sem saber nem a origem. A origem era que o sumo sacerdote colocava as mãos naquele cordeiro e ele confessava para aquele cordeiro ali os pecados do povo, e aquele cordeiro era solto no deserto para morrer pelos pecados do povo, uma vez ao ano. Quem está aqui? Uma vez ao ano. E o sacerdote imolava o outro, aspergia o sangue, entrava no Santo dos Santos. Se o sumo sacerdote tivesse em pecado, ele era fulminado. Era um momento de extrema tensão para toda a nação, porque se o sacerdote fosse fulminado lá dentro do Santo dos Santos, o recado era: Deus não está conosco nesse ano. Já pensou? Quando o sacerdote entrava, que ele saía, era um alívio para a nação. Vamos ter um ano aí da bênção de Deus para toda a nossa nação. Mas isso durava até quando? Guarde isso. Isso durava até quando? Até a pessoa do povo que tivesse reunido na frente do tabernáculo, na frente do templo do Senhor, saísse, dobrasse à esquerda e brigasse com o irmão. Aí tinha que fazer tudo de novo, mas agora é só no ano que vem. E agora? Você tinha o sacrifício uma vez ao ano. Você tinha também agora sacrifícios diários. O sacerdote ou os filhos dos sacerdotes, diariamente, de manhã e à tarde, imolavam ofertas a Deus pelo pecado do povo. Porque se uma pessoa pecou, meu irmão, você tem que ir lá entregar a sua oferta para você ter o perdão diante de Deus. Já pensou nisso? Então, todos os dias você tinha cordeiros sendo sacrificados para que o povo tivesse ali o perdão do pecado, ou o pecado o quê? Encoberto. Quem está aqui? Todos os dias. Pecou, meu irmão, pega o cordeiro, leva para o sacerdote, imola, é derramado o sangue ele é aspergido ali no átrio, e ali ele chega como uma oferta, é queimado, e ali um incenso diante de Deus, e Deus perdoa o meu pecado. Aí o cara saiu, aí de novo dobrou a esquina, bateu camelo com camelo, batida de trânsito das antigas. Um começou a discutir com o outro, e agora, o que vai ser? Tem que voltar a entregar outro sacrifício. Já pensou? Quantos cordeirinhos eram mortos todos os dias? Já pensou? Eu brinquei no culto da manhã e disse assim, nossa, tinha gente que ia investir num rebanho de cordeiros. Outros não. Mas aí você tinha sacrifícios diários. Tudo isso para quê? Para que o perdão de Deus chegasse para o povo. Você está entendendo o que eu estou pregando aqui, irmão?
Guarda isso, é mensagem de ensino. Como você tinha também o dia da Páscoa. Você tinha o dia da Páscoa, dia especial da Páscoa, festa da Páscoa. Festa da Páscoa, as famílias compravam um cordeiro, né? Ou criavam um cordeiro. E 5 dias antes da Páscoa, quantos dias, irmãos? 5 dias antes da Páscoa, que é no dia 15 de Nissan, do calendário judeu, 15 de Nissan, o dia da Páscoa. 5 dias antes, as famílias colocavam esses cordeiros dentro de casa. Para quê? Para que elas pudessem analisar aquele cordeiro que estava dentro de casa. Porque ele teria um holocausto pelos pecados de toda a família. Só que ele passava 5 dias, como? Sendo observado, ver se eles eram um cordeiro perfeito. E há relatos de as pessoas terem tanta intimidade, passar tanta intimidade com esses 5 dias, de o cordeiro dormir no quarto das pessoas, amarrar no pé da cama. E aí imagina as crianças pequenas, um cordeirinho bem bonitinho dentro de casa, depois de 5 dias vai levar para ser morto. É por isso, irmão, é por isso que Jesus, antes dele ser crucificado, ele vai entrar em Jerusalém, quantos dias antes? 5 dias antes da Páscoa. Olha a representação da palavra de Deus. 5 dias antes, Jesus entra em Jerusalém para quê? Para ser examinado por todo o povo, e todo o povo vai constatar que ele não tinha pecado algum, e que ele era o enviado da parte de Deus para os homens. Olha a conexão da palavra de Deus com a cultura. Jesus está entrando ali em Jerusalém como o Cordeiro de Deus, como o Cordeiro pronto para ser sacrificado, ali o Cordeiro perfeito do Senhor, porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, toda a família, na Páscoa, levava um cordeiro, que era entregue ao sacerdote, que era imolado sangue, e tinham os pecados cobertos. Até quando, irmão? Até quando? Até o próximo pecado. Até a próxima vez que eles precisariam fazer a mesma coisa. A grande questão é, por que é que Jesus é chamado do Cordeiro de Deus? Por que Jesus é chamado do Cordeiro perfeito de Deus? O livro de Hebreus, capítulo 10, vai nos dizer assim, olha como os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram limitados. Olha o que diz: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes façam o que, irmãos? Tire, arranque, quebre o grilhão do pecado. Entenda isso, quebre o grilhão do pecado. É impossível, é o que o escritor da carta dos Hebreus está falando, é impossível que isso acontecesse. Lembre, eu tinha o perdão anual, eu tinha sacrifício diário, e eu tinha aqui a questão da Páscoa, até que Jesus, ele veio ao mundo. Porque depois desse sacrifício, eles teriam que ser o quê? Renovados. Porque o aguilhão da morte, ele não era arrancado, era apenas uma proteção, era apenas algo temporário. Você quer ver exemplo de algo temporário? Quando o povo de Deus estava saindo do Egito, a última praga, a morte dos primogênitos, que Deus diz para Moisés pegar um cordeiro, passar nos umbrais da porta o sangue daquele cordeiro, e todos que estivessem dentro da casa seriam o quê? Salvos. Irmão, não foi só hebreu que ficou dentro de uma casa com os umbrais ali marcados de sangue. Era todo mundo. Todos que receberam eram escravos de outras nacionalidades, outros egípcios, mas quem estava debaixo do sangue foi o quê? Foi protegido, mas foi só para aquele momento. Diga assim, foi só para um momento. Diga assim, um momento. Foi só para aquele momento. E era exatamente o que acontecia quando um animal ele era imolado, era apenas para aquele momento. Aí o mesmo escritor aos Hebreus, capítulo 9, versículo 26, vai dizer assim: se assim fosse, Cristo precisaria sofrer muitas vezes desde a criação do mundo. Agora, vírgula, porém,
vírgula, ele apareceu de uma única vez por todas no fim dos tempos para aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Ó, irmãos, olha essa frase, de uma única vez por todas no fim dos tempos para, diga assim, aniquilar o pecado, sacrificando a si mesmo. Agora com Jesus é diferente. Agora o sangue do Cordeiro perfeito, ele não vai apenas nos perdoar, não, ele vai perdoar e ele vai nos transformar. O sangue do Cordeiro Jesus, ele tem o poder de quebrar o grilhão do pecado. O sangue de Jesus tem o poder de libertar você dos seus vícios. O sangue de Jesus tem o poder de libertar você da raiz de pecado. O sangue de Jesus tem o poder de curar de uma vez por todas a sua alma. Isso, o sangue de animal algum poderia fazer. E acima de tudo, o sangue de Jesus Cristo, ele nos traz comunhão com Deus. 1 de João 1,9. Olha o que o apóstolo vai escrever. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de todo o quê? E de toda a injustiça. Perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Animal algum poderia fazer isso no Antigo Testamento. Você tem que entender isso. Por isso que João Batista vai dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tira, que arranca. Pastor, então quer dizer que quando eu entregar minha vida para Jesus eu não vou mais pecar? Não, não é isso. Não é isso. Vamos pecar. Continuamos pecadores. Mas o pecado na vida do crente é tipo um acidente de percurso. É um caso fortuito. É algo que pode acontecer e vai acontecer. E se acontecer, nós temos o advogado fiel, Jesus Cristo, o justo, que intercede a Deus por mim e por você. Mas se eu creio que o sangue de Jesus, ele é poderoso para arrancar do meu coração toda raiz pecaminosa, tudo aquilo que me prende, ora, eu não vou mais viver preso a isso. E agora eu passo a ser o quê? Eu passo a ser livre. A gente está aqui celebrando a ceia como pessoas, como filhos livres. Você não está vindo aqui ao culto como era no Antigo Testamento. Sabe como era o culto no Antigo Testamento, irmão? Sabe como era o culto a Deus? Sabe como era? Era o povo chegava no templo, entregava o cordeiro para ser sacrificado, assistia o sacrifício e tchau, vai embora. O objetivo único e exclusivo era perdão dos pecados. Lembra? Pecado coberto, perdão, para a gente poder entender. Esse era o objetivo. Você não veio para cá no culto para assistir, não, até porque Jesus já se entregou por mim e por você. Você veio aqui para o culto celebrar a Jesus com coração grato. Porque Ele te salvou, porque Ele te amou primeiro, porque Ele te deu vida, porque Ele está te dando uma nova oportunidade, porque Ele está abrindo portas, porque Ele está caminhando com você nesse deserto. Porque quando o sangue do Cordeiro Jesus foi derramado na cruz, que Ele se entrega. Se você não conhece um pouco a história, no templo, tinha um lugar que era onde ficava o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar. E era separado por um véu. E não era um véu. Não era um véu assim, não. Era um pano extremamente forte, grosso, robusto. E na hora que Jesus Cristo, Ele morre na cruz, se entrega por mim e por você, o sangue dele está sendo derramado, a Bíblia nos diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora, aquilo que antes só o sumo sacerdote tinha acesso, qualquer pessoa poderia ter acesso àquilo que era representado a presença de Deus, a arca da aliança. Véu do templo rasgado. Jesus, você está aqui nesse culto, você está aqui no culto,
Você está aqui para agradecer, porque olha, perdão pelo seu pecado, você pode pedir perdão na sua casa, na sua cama, deitado, no seu carro, você dirigindo, você tomando seu banho. Você tem acesso a Deus em nome de Jesus. Irmão, o sistema religioso judaico entra em colapso quando Jesus ele se entrega na cruz. Os religiosos ficaram doidos. Porque e agora? Só quem tinha acesso ali à presença era quem? Era o sumo sacerdote. Agora todo mundo tem acesso. Não precisa mais você entregar uma oferta ali no sacerdote para ele ser imolado, sacrificado, não. Agora o novo e vivo caminho está pronto para mim e para você, para que eu e você pudéssemos trilhar e ter livre acesso a quem? A Deus, irmão. E esse livre acesso a Deus nos transforma. Diga assim, transforma. De manhã eu fiz esse exemplo. Esse copo com essa água aqui simboliza a minha e a sua vida. Quem está aqui? A minha e a sua vida. Simboliza isso, a minha e a sua vida. No Antigo Testamento, a vida de uma pessoa, quando ela pecava e ia entregar o seu sacrifício, aqui é a vida dela. Esse manto vermelho aqui simboliza o sacrifício. É como se a vida dela fosse o quê? Coberta. Está coberta aqui. Está ou não? Está coberta. Aqui é a vida da pessoa. Aqui é o sangue que foi derramado. Aqui está diante de Deus. E Deus... Entenda. Ah, meu Deus do céu. Vou ter que dar esse exemplo. Daqui a pouco eu falo. E aqui Deus está enxergando o que na vida dessa pessoa? Para você poder entender. Ele está enxergando o quê? O sangue de um animal que Ele mesmo estabeleceu para ser ali, para aquela pessoa ter o pecado perdoado. Não é isso? Agora, até quando? Até quando? Até quando isso daqui está válido? Até quando? Até o cara, lembre disso. Saiu da rua do templo, dobrou a esquina, brigou com outro, perdeu. Perdeu. Até que tem que fazer o sacrifício novamente. E com Jesus? Ah, irmão, com Jesus, agora em a sua vida, ela é assim. Ela é assim. Ela é assim. Que é isso, pastor? Aqui é suco de uva, simbolizando o sangue de Jesus. O copo simboliza aqui a minha e a sua vida. Ah, o Cordeiro perfeito, ele morreu e se entregou por mim e por você, equipe do louvor. Pode morrer e se entregou por mim e por você. Foi o que aconteceu? Aqui, ó, estamos cobertos. Não, meu irmão, a gente não está só coberto, não. Agora, é como se o sangue dele tivesse, literalmente, dentro de mim e de você, irmão. Agora o sangue de Jesus é como se tivesse espiritualmente, o sangue de Jesus espiritualmente aqui, misturou com o meu e com o seu. Nunca ouvi isso, pastor. Heresia, receba, em nome de Jesus. Heresia é o que o diabo está soprando no seu ouvido. É como se eu e você tivéssemos, aqui é a minha e a sua vida. E agora? Agora, meu irmão, para onde quer que eu vá, se eu dobrar a esquina e brigar com meu irmão, o Senhor me perdoa, eu não preciso entregar nenhum sacrifício, porque a minha vida já foi transformada. Eu não sou mais essa água, agora o que está aqui é o sangue do Cordeiro que lavou o meu coração, que lavou o meu coração, que lavou o meu coração. Agora o sacrifício foi perfeito, por quê? Diga assim, porque há, com vontade, diga assim, porque há transformação. É isso que Jesus faz na minha e na sua vida. Ele nos transforma. Ele nos transforma. Ele nos transforma. Qual é a garantia disso? A garantia é porque Ele vai não apenas defender a mim e a você por quem nós somos filhos, mas por quem Ele é, o Salvador. Ele é o Salvador. Ele transforma a nossa vida. O Cordeiro perfeito. No Antigo Testamento, irmão, quando tinha lá as tábuas, tinha lá a Arca da Aliança, e a Arca da Aliança, ela é simbolizada toda ali feita em ouro, e eu gosto demais desse exemplo, porque ele é fantástico. Ali a tampa da arca, com o simbolismo de 4 querubins, um em cada extremidade daquela arca, com as asas cobrindo o rosto.
Imagina só, irmão, as asas cobrindo o rosto assim dos querubins, que simbolizava ali o rosto de Deus sendo coberto. Para quê? Para que Deus não enxergasse além daquilo. Como assim, pastor? Porque dentro da arca da aliança tinha nada mais nada menos do que a vara do sumo sacerdote Arão, que floresceu. Mas floresceu por quê? Porque o povo estava rebelde contra o estabelecer daquele homem como sumo sacerdote. E o povo se rebela. Tem ali um pouco do maná que todos os dias o Senhor entregava o povo. Era o que tinha dentro da arca. Guarda isso, guarda isso. E o maná foi fruto de quê? Da bondade de Deus? Sim, da bondade de Deus. Mas por que o maná surgiu? Porque o povo estava reclamando com Moisés que não tinha cebola, alho, pimentão do Egito. E queriam comer. Aí Deus enviou o quê? Mandava o maná todos os dias. Fruto também de quê? De um pecado do povo, de uma rebelião. Você está vendo, irmão? Olha, a vara de Arão, o maná, e tinha lá a segunda tábua da lei. A segunda. Por que a primeira? Porque a primeira, meu irmão, Moisés quando desce do Sinai, meu irmão, que vê lá o povo se rebelando contra Deus, Moisés vai cair com uma raiva e quebra as tábuas da lei. Foi ou não assim? Também fruto de quê? De pecado do povo, de rebelião do povo. Dentro da arca da aliança, 3 coisas. Guarda isso. Que surgiram da rebelião do povo, do pecado do povo. E por que está ali dentro? Porque se fosse o olhar de Deus, a ira de Deus, ia fulminar todo mundo. Aí simboliza ali, ó, os querubins com as asas, para que Deus não viesse fulminar o povo, fechando ali os olhos de Deus. Quando o sangue ele era aspergido pelo sumo sacerdote no átrio, era exatamente isso. Tem sangue, eu não vou. Deus é como se fosse assim, a ordem de Deus: tem sangue, eu não vou fulminar o povo. Mas agora o Cordeiro Perfeito veio. Agora o Cordeiro Perfeito veio. Agora pode ser o que for. Não é um querubim, não, meu irmão. Não é a asa de um querubim, ele fechando ali a vista de Deus. Sabe o que é? É o sangue precioso do Filho do Deus vivo, que se entregou por mim e por você. Então hoje eu e você desfrutamos da presença. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro Perfeito foi derramado. E quando o inimigo vem acusar a mim e a você, não tem que fazer outro sacrifício, não, porque o sacrifício perfeito já foi feito pelo Filho do Deus vivo. Quando o inimigo vem acusar a mim e a você, sabe o que é que Deus enxerga? Não é o nosso pecado. Ele enxerga, sabe o que? Ele é lavado, ele é transformado, ele é salvo, porque o sangue do meu Filho o cobriu, o purificou de todo o pecado. Vinde e entre aqui na minha presença, venha desfrutar da minha presença, filho amado. O Cordeiro Perfeito de Deus se entregou para libertar você, se entregou para transformar a sua vida, se entregou hoje para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Que você possa ter recebido essa palavra em nome de Jesus. Se você crê, fica de pé, aplauda Jesus. Vamos adorar o Senhor.